E com a morte de Jesus, o nosso Mestre, aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que com aquelas 30 moedas de prata que Judas havia vendido Jesus, foi comprado o campo do oleiro, conforme o Senhor havia determinado, conforme o Senhor determinou para que os estrangeiros fossem sepultados ali. Louvado seja o nome do Senhor, porque os estrangeiros não se misturavam com o povo de Israel, que era um povo separado. Mas o que chama a atenção é que o preço daquelas 30 moedas de prata, que deu nome ao campo de sangue, serviu de sepultamento para os estrangeiros, e que apontava para a morte de Jesus, que servia de salvação para os gentios serem alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Para tudo existe um tempo e existe um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Judas, vendo que Jesus fora condenado, Judas, ele teve um arrependimento em seu coração, e ele procura os príncipes dos sacerdotes e os anciões, e confessa haver vendido um justo, haver vendido um inocente, porque Judas não esperava a condenação de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a ver que Jesus estava sendo condenado à morte, ele, tendo se arrependido, ele procura, louvado seja o nome do Senhor, os anciões, os príncipes dos sacerdotes, para, louvado seja o nome do Senhor, declarar a inocência de Jesus, para confessar o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe, de alguma forma em seu coração, esperando que o nosso Mestre fosse absolvido por declarar Jesus inocente, mas já estava dentro do propósito, já estava dentro do planejamento do Senhor alcançar nós gentios, alcançar os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E os príncipes dos sacerdotes e os anciões respondendo a Judas: o que temos nós com isso? Louvado seja o nome do Senhor, isso é contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: a ambição dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões para matar Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a cegueira espiritual deles naquele momento, a ganância de o condenar, de o prender, tiraram deles a sensibilidade e responderam para Judas: o que temos nós com isso? Louvado seja o nome do Senhor, mostrando uma frieza. Muitas e muitas vezes aqueles sacerdotes, aqueles anciões, que deveriam estar preocupados com a espiritualidade de Judas, que devia estar preocupado com o arrependimento de Judas, com a conversão de Judas, mas a cegueira por matar Jesus era maior, e não se importaram com aquela ovelha que estava machucada, não tiveram sabedoria para lidar com aquela ovelha que estava ferida, que havia traído o seu mestre. E responde para Judas: isso é contigo, tirando deles toda e qualquer responsabilidade. E Judas, não tendo sabedoria para lidar com essa situação,
Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Judas, ele arremessa aquelas 30 moedas de prata em direção ao templo. E ele corre para se suicidar, para se enforcar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes as pessoas vêm até nós precisando de uma palavra amiga, precisando de um abraço, precisando de um aperto de mão, de uma compreensão. E quando nós não temos sabedoria, ao invés de oferecer o ombro, o acolhimento que ele precisa, nós a empurramos para o abismo. Por isso que os sacerdotes e os anciões fizeram com Judas. Precisamos ter sensibilidade. Precisamos, aleluia, saber acolher. Precisamos saber corrigir, mas corrigir na hora certa. Porque muitas e muitas vezes pessoas estão sangrando em nossa volta. Pessoas estão gritando em nossa volta por um pedido de socorro. E nós precisamos ser canal de bênção sobre essas vidas. Nós precisamos, aleluia, orar a Deus e pedir a Deus sabedoria para produzir vida e não morte.